União, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, estateiro e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Vou convidar os índios que ainda... Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. E lembrando ainda a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia, então é importante usarmos máscaras, é importante estarmos com álcool em gel em nossas mãos, é importante que nós tenhamos em nossa prática de vida tudo aquilo que nos ajude a caminhar e a entender bem a nossa realidade. Existem pessoas que vivem preocupados, né, em ter em sua caminhada aí algumas necessidades extremas e brigam e falam. Ontem, por exemplo, nós postamos lá no WhatsApp uma fala do preço do feijão, uma fala do preço do arroz, uma fala do preço da carne. E alguém me respondeu: mas no tempo lá da Dilma também tudo era muito caro. Alguém botou isso para mim. Mas no tempo da Dilma, a Dilma doou não sei quantos milhões de quilos de feijão para Cuba, fazendo assim o preço do feijão aumentar. Interessante como nós queremos em nossas escolhas, colocamos nossas escolhas acima de todos os demais. Queremos sempre deixar bem claro que nós não estamos aqui dizendo que nós somos os donos da razão. Você pode pensar diferente e deve pensar diferente. Erradamente, se por acaso eu quisesse que você pensasse sobre a nossa escolha. Nesses dias nós temos caminhado aí com algumas coisas, mas o Bolsonaro propôs a privatização do SUS. Pensa numa coisa que não dá lucro e de repente você resolve privatizar porque você acha que vai dar lucro. Eu fico bobo no Brasil. O Brasil tem dessas coisas aonde uma coisa não dá lucro e de repente eles colocam para dar lucro. De repente fala: não dá lucro não, mas vamos botar aqui para dar lucro então. Agora vai dar lucro. Por que vai dar lucro? Porque a gente resolveu privatizar. Aí o Bolsonaro resolveu revogar o decreto. Bom, não devia nem ter pensado nessa possibilidade. Não devia nem ter questionado essa possibilidade. Enquanto eu falava sobre o preço do feijão, o preço do arroz, eu não queria entrar na questão do decreto de privatização do SUS, até por questão de evitar que comentasse, tá vendo? Não, agora sim nós podemos falar, porque se fala em privatizar a saúde, a água, a luz, a ideia do Estado mínimo. Ontem eu estava conversando com um amigo, ontem eu falei para ele Estado mínimo, e ainda falei, por exemplo, se você tem um plano de saúde top de novo, e de repente você passa um mal, você é socorrido por um estranho, pelo corpo de bombeiro, você não vai ser levado para o hospital que você conhece, que você tem lá no Barradó para nós depois, ou lá o outro hospital caríssimos do Brasil. Você vai ser levado para o primeiro hospital público que tiver na região. Então, privatizar o SUS é você criar um problema sério para o sistema de saúde. Mas a ideia do presidente é enxugar o Estado. Tudo que não dá lucro, vamos jogar fora. Seria você ter um carro velho, e esse carro velho, em vez de você trocar por um carro novo, você faz o quê? Você vende o carro e fica a pé.
É isso. Mas a gente fica mais indignado ainda que existe pessoas que defendem isso com muita certeza, que, como diz o outro, ele não erra. Até Deus é colocado em evidência. Por exemplo, se um padre, um pastor ou qualquer líder religioso questionar a atitude do presidente, as pessoas procuram um outro líder religioso para poder revogar aquele pensamento. E às vezes esse líder religioso que as pessoas procuram é de vamos dizer assim, usar um termo que eu não gosto de usar, de ideologia própria do presidente. Ou de repente uma pessoa de capacidade discutível, né? Não vou nem dizer que improvável, mas discutível. E até mesmo de condição impensada. Mas a gente vai sempre olhar para esse contexto que infelizmente nós não queremos reconhecer, que infelizmente o nosso atual presidente da República, ele se mostra cada dia mais incapaz de governar. E aí, primeiro combater a corrupção, agora ele está lá sentado no Centrão, se gritar um pega ladrão, não sobra um do Centrão, hoje o Centrão e o presidente é uma coisa só. Criticou tanto o Rodrigo Maia, criticou tanto o presidente do Senado, e no final está todo mundo comendo na mesma panela. Mas quando você coloca isso na evidência, não, mas tem que entender porque, gente, senhores e senhoras, nós vivemos um tempo de pandemia. A pandemia faz coisa, né? Vai até o Bolsonaro ceder às pressões do Centrão. Na verdade, ele sempre foi do Centrão. Ele sempre foi interessado em obter vantagem. Ainda olhando para a questão dos Estados Unidos, que a gente está aí de olho, a questão das eleições, são eleições que nós, brasileiros, devemos dar de olho, porque sabe muito bem como que existe da parte dos Estados Unidos achando que toda a América Latina é quintal deles. Eles acham que toda a América Latina, do México para baixo, faz parte deles para que eles possam explorar. É a despensa da casa do Donald Trump. Mas alguém vai dizer assim, não, mas o modelo ideal de economia, o modelo econômico onde a saúde pública não é pública, onde você tem que pagar uma taxa absurda para ser atendida no hospital privado. Se você olhar a questão da saúde, você pegar o modelo cubano, o modelo inglês, são dois modelos. O modelo cubano, todo mundo tem direito ao mesmo médico. O médico que atende o presidente é o médico que atende o favelado. Desculpem a quem não gosta de chamar de favelado. O modelo inglês é um modelo onde todos têm direito à saúde. É o modelo do SUS brasileiro, onde a saúde é um bem inquestionável. E aí você pega bem a ideia estadunidense de transformar nosso quintal aqui na nossa casa e quintal deles. E aí você vê bem a disputa lá entre os dois e se provou claramente, a imprensa norte-americana, estadunidense noticiou isso, que o Donald Trump contou mais de 20 mil mentiras no seu tempo de mandato para presidente. E aí eu acho que o Bolsonaro quer bater esse recorde aí. Eu acho que o embusteiro do Brasil quer bater esse recorde. E ainda você vê que Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, ele quer que fique não meio, mas um quarto de ambiente, porque ele, no trabalho de dar o agronegócio, primeiro ele tem conflito com o general lá da Casa Civil, ofendendo o general, dizendo que o general é Maria fofoqueira. Como que o exército brasileiro, desculpe os militares aí que nos assistem no nosso canal aqui, desculpe os militares que são meus amigos, desculpe você que é militar, já foi mais exército. Como que um cidadão civil chama um general de Maria fofoqueira? Mas tudo bem, ele pode chamar, afinal de contas, ele é ministro do presidente Bolsonaro, afinal de contas, os militares estão no poder no Brasil. Hoje, atualmente, no governo atual, estão no Brasil para poder passar vergonha, só pode ser. E você pega o general Mourão, que também é militar, também na reserva, vice-presidente da República também, falando coisas tipo, não, que o satélite mostra áreas de queimadas porque as pedras quentes aparecem como incêndio. Pelo amor de Deus, general, tu tem que ser inteligente. E aí você vai vendo frases poderosas
que você fica indignado. Aí para completar, o Salles ainda, né, o Ricardo Salles, ainda vai dizer que o Rodrigo Maia é o nhonho. Tudo bem, a gente sabe que parece um pouquinho, não mexa com essa gentalha, né, o Rodrigo Maia. Né, nhonho até uma homenagem, até uma justificativa, mas há quem diga que isso gerou um constrangimento. Então você pensa bem aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, aonde a boa nova do reino, a boa nova onde o pobre tem que ser ajudado e colocar em segundo plano, parecendo um pouquinho com o que está acontecendo aqui, atenção, Nova Iguaçu, aqui na Avenida Henrique José da Maia. Resolveram fazer recampeamento do asfalto, mas não satisfeito, resolveram também fazer o meio-fio. Também não satisfeito, resolveram fazer a calçada. Resumindo, a obra está lá, está uma tristeza para andar na rua, é um perigo danado, rasparam a via toda, e agora estão recampeando. Como de que só vão colocar asfalto aonde eles rasparam. A via já não é boa, está bem pior. Mas é aquilo, né? É obra de eleição, está aparecendo lá em Japeri, atenção Japeri também, lá a SEDAI, toda vez que vai ter eleição, eles inventam de fazer obras para poder colocar água no Nova Belém. E aí começa lá a obra lá e fica lá durante 3 meses das eleições, e depois das eleições a obra para de novo. Eu já falei uma vez, eu falei isso para o prefeito, já pedi o atual prefeito, falei para ele, eu não falo o nome dele que é candidato, né? Depois pesquisa lá quem quer votar nele. Eu falei para ele, prefeito, seria bom que a eleição fosse todo ano. Por quê? Porque todo ano a eleição, vocês trabalhariam, porque pelo que eu estou vendo, só agora vocês resolveram fazer alguma coisa. Ele ficou um pouco indignado, ficou ofendido. E aí o vice-prefeito também, que é o candidato a vice-prefeito, veio falar comigo. O senhor tem que entender. Eu falei, eu entendo tudo, eu entendo só que, infelizmente, no Brasil, político trabalha de 2 anos, de 4 em 4 anos, dependendo do cargo. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. Que Deus nos ajude a meditar e a contemplar essa realidade. Capela do Santíssimo. Lembrando a todos e a todas que ontem foi dia de São Judas Tadeu e também de São Simão. Alguém reclamou comigo já que eu não fiz a live ontem, que eu não comentei. Ontem também foi dia do servidor público, né? Funcionário público também tão perseguido, tão questionado nesse atual governo. E a gente ainda olha para o governo que está aí, um governo que não funciona como deveria funcionar, como prometeu funcionar, aquilo tudo que ele dizia. Então a gente ainda olha para ontem, o dia de funcionário público, o pessoal reclamou, ontem foi um corre-corre só, cheguei cedo no trabalho, fui para um lado, fui para o outro, fui para caminho, voltei, cheguei no trabalho, tive outro corre-corre, teve outra coisa para resolver. Resumindo, eu não parei na internet. Quem virar no meu Facebook, vê uma ou 2 postagens só e percebeu claramente que nós não tivemos tempo. Então parabéns hoje aos funcionários públicos, parabéns vocês, da educação sobretudo, né, e da saúde. A educação, porque parece que você pensa que o professor está em casa. Na verdade, o professor hoje, ele tem que ser assessor de tudo, da sua casa para cima, né? Gasta sua internet, gasta seu tempo, ele está trabalhando também, né? Mas gasta sua internet, gasta sua luz e aquilo, a criançada que diz que sabe mexer em telefone, eu disse isso ontem numa reunião que eu tive, o pessoal sabe mexer em telefone só na teoria, na prática, a gente sabe muito mal usar os aplicativos, né? No caso aí o WhatsApp paga nós depois, Facebook também paga nós depois, YouTube também paga nós depois, a Google, por favor, porque são os aplicativos mais usados. Mas na hora de usar mesmo os recursos que o telefone pede, a gente não sabe usar, a gente tem dificuldade, ou melhor, a gente se enrola, a palavra é essa, né? Não, fica aí, se enrola. Por isso, talvez a gente olhe para a nossa live de hoje e percebemos bem claramente
que a gente, quando falou ontem, não teve tempo de gravar, a pessoa acha que a gente, quando entra no ar aqui com vocês, primeiro, eu sempre falo isso, a gente tem que pelo menos ter lido, pelo menos, ou visto, pelo menos algum tipo de jornal, algum tipo de site, ou ouvido o Maurício Ricardo, tem um canal no YouTube muito bom, né? Galãs e Feios, outro canal muito bom no YouTube, que eu não posso deixar de citar, e outros canais que ajudam a construir o pensamento. E aí você não gravou ontem, não gravei, não tive tempo de ver esses canais, não tive tempo de ler nenhum jornal, então não vou ficar gravando para dizer, eu vou gravar para encher linguiça, ou para encher a rede, né? E aí hoje eu resolvi gravar e falar isso, que a gente tem que tomar muito cuidado e aprender a usar os aplicativos do jeito certo. Por isso o evangelho de hoje, Jesus ele coloca lá os avisos, o fofoqueiro de plantão, né? Lucas capítulo 13, versículo 31 ao 35, quando os fariseus chegam para ele, Herodes quer te matar. Eu lembrei muitas das vezes daquelas pessoas da comunidade, eu fico lembrando dessas pessoas, que chega para você e fala assim, sabe quem falou mal de você? Aí você fala assim, quem? Foi fulano que falou mal de você. Fulano falou isso de você, falou que você não é bonito, falou que você é lindo, ou falou que você é feio, ou falou que... Aí você vai e fica irritado com fulano. Percebe bem como os fariseus e saduceus resolveram o problema de Jesus, arrumaram o problema com Jesus, colocando para Jesus que Herodes queria matá-lo, e na verdade quem queria matar Jesus desde o começo eram os fariseus, porque eles estavam perdendo prestígio perante a sociedade. A gente percebe bem como que às vezes as pessoas colocam em nossas comunidades as fofocas, e fofocas pesadas, e às vezes aí a pessoa vem de vez falar para você, olha, fulano, presta atenção, ciclano está falando mal de você. E quem está falando mal? Quem falou para você? Fulano falou. Como é que ele falou? Certamente, um dia eu ouvi um velho padre, eu não vou citar o nome nem para evitar constrangimento, ele dizia, olha, eu não escuto o que me falam sobre a minha pessoa. Se é elogio, eu não escuto para não encher meu orgulho e achar que eu estou no caminho certo e que eu não erro. E se é crítica, eu escuto e procuro verificar dentro da minha consciência para ver se eu estou certo, para ver se de repente eu estou errado. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir os outros, nós temos dificuldade de receber críticas. Ontem, na reunião do CNLB, Conselho Nacional do Laicato, com a nossa formadora, eu falava sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos conscientes da nossa responsabilidade. Interessante é que a gente que anda por aí pela Baixada Fluminense toda, pela nossa querida Diocese de Nova Iguaçu, pela Baixada, a gente escuta muita coisa. E certamente a gente escuta muito mais aquilo que a gente aprende. A fofoca ela é tão ruim que esses fofoqueiros que foram até Jesus, dizendo a Jesus, olha, Herodes quer te matar. Esses fofoqueiros tinham por missão, por fofocar, criar uma cortina de fumaça. Nós sabemos claramente que Jesus ele é condenado por 3 crimes. O primeiro crime é ele ter não feito toda a vontade do povo. O povo queria que Jesus tornasse um rei potente. O segundo crime foi acusado de querer ser esse rei potente. Não eram só 2. E o terceiro crime, ele disse que era filho de Deus. E isso para ele é uma blasfêmia. E os motivos principais ideológicos da morte de Jesus, você vê claramente nesse contexto. Primeiro, o poder religioso, os fariseus vão até Jesus dizendo, olha, Herodes quer te matar. Jesus deixa bem claro, olha, eu faço o meu trabalho. Ele chamou Herodes de raposa. Outro dia eu usei um termo pesado com um certo político e alguém disse, mas coitado, é tão bonzinho. Senhores, aqueles que orbitam o poder civil e até mesmo o poder eclesiástico, às vezes, com todo o respeito, eles estão ali como uma raposa para poder obter vantagem. O evangelho de hoje, quando Jesus coloca bem claro que é preciso ir até Jerusalém, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Ele está dizendo que é preciso encarar a dificuldade da vida de frente. Não tem como a gente ficar remediando. É tempo de pandemia. O presidente disse, não sejamos covardes, com o vírusinho nos encaremos. Sim, mas temos prudência.
Jesus não saiu da casa dele, lá da terra que ele estava, e foi para Jerusalém dizendo, vem cá me matar. Ele foi ser profeta, ele foi cumprir a missão do Pai. Mas Jesus hoje, ele faz um dos primeiros anúncios falando que vai acontecer a morte, que vai acontecer a morte dele, que vai acontecer a morte, que vai acontecer a morte. É que a gente está aqui ao vivo e a sala, o telefone tocou. A gente vai acontecer a morte. E Jesus anuncia claramente que essa morte que vai acontecer, ela vai ter um resultado. Por isso, ele faz uma comparação que eu acho uma das mais interessantes. Ele compara Deus a uma galinha. Outro dia eu ouvi no Francisco Rufino, grande amigo Francisco Rufino, ele dizia que chamar Deus de galinha era uma ofensa das mais graves. É você trazer Deus para o plano da realidade humana. A gente, quando fala, atualmente o Papa falando sobre o contrato civil entre homens e mulheres, né, homoafetivos, a gente, quando fala da questão da homoafetividade, é um tabu. E o Papa, quando fala, eu sou a favor do contrato civil, criou-se uma pandemia, criou-se uma panela que não dá para entender. Por isso o Evangelho de hoje traz para a gente um contexto onde a gente tem que entender. Jesus, ele afronta os fariseus, quando ele fala, olha, Herodes é uma raposa. E depois quando ele diz, olha, Deus é uma galinha. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos entender esse mistério, esse amor de Deus. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. Fique conosco, reze sempre. Lembrando, pandemia estamos vivendo, usemos máscara, álcool em gel e agradecemos a você, profissional de saúde. Dê um like, um dislike, obrigado a você pela presença fraterna e bom dia. Eu sou o Daniel Nonato.